Hebreus capítulo 5, versículo 1. Todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Ele pode compadecer-se devidamente dos ignorantes e errados, pois ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por este motivo deve ele, tanto pelo povo como por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Ora, ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como o foi Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, mas para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Como diz em outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação. Veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Veio ser o autor da eterna salvação, salvação eterna, para todos aqueles que o obedecem, tendo sido por Deus chamado como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito temos muito o que dizer, mas de difícil interpretação, porque vos tornastes tardios em ouvir. Com efeito, devendo já ser mestres, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercidas, para discernir tanto o bem como o mal. Amém? Diga graças a Deus e glorifica o Senhor Jesus de Nazaré, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que se compadece de nossas fraquezas. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fala conosco, Senhor, nosso coração. Eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus, desde já eu te agradeço. Vamos sentar. Glória a Deus. Todo sumo sacerdote tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens, para
nas coisas concernentes a Deus, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Ele pode compadecer-se devidamente dos ignorantes e errados, porque ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por esse motivo deve ele, tanto pelo povo como por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Ora, ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como foi Arão. Então ninguém toma para si, né, esta honra de ser um sacerdote, mas sim é Deus que faz a pessoa ser um sacerdote, ou profeta, seja lá, né, que cargo for. É Deus que escolhe, como escolheu Arão. Ele cita aqui, para ser o sumo sacerdote ali, né? Moisés era o profeta, né? Arão que era o sacerdote. Então Deus escolhe. Não é a pessoa mesmo que vai querer ser, como hoje virou uma bagunça, né? Por aí. E todo mundo querer ser sacerdote, pastor, tudo quanto mundo você pode imaginar. São obras do maligno, né? Isso é coisa do maligno, das igrejas satânicas, que faz essas coisas aí. A pessoa não tem um chamado para ser, ela mesma faz o chamado dela, né? Para ir. Por diversos motivos, né? Mas não motivo correto, justo, e tampouco o Senhor a chamou, né? Então vai dar tudo errado se o Senhor realmente não chamou a pessoa. Se o Senhor a chamou, vai dar certo. Só não vai dar certo se ela realmente não quiser abandonar, lógico. Mas se ela perseverar no seu chamado, o Senhor a manterá ela assim. A não ser que ela não queira, né? Aí tudo bem, Deus não vai obrigar. Chamou a pessoa, mas a pessoa não quer. Mas Ele chamou, e a pessoa quiser prosperar naquilo ali, fazer o que Ele está mandando fazer, ela vai conseguir fazer o seu ministério ali para que Deus, o que Deus chamou. Amém? Então, para a gente entender todas essas coisas. Então, a chamada por Deus é muito importante. Se eu tenho chamado, colocar como sacerdote. O sacerdote, ele fala com Deus, apresenta aqui, como ele diz, sacrifícios e ofertas a Deus, né? É o intermediador ali entre Deus e os homens, né? Através de Cristo, ali pela pessoa. Deus vai ter que colocar alguém ali logo para ele separar ali, para ir passando as informações, né? O profeta recebe as informações de Deus. Hoje, né, a pessoa pode ser sacerdote, profeta também. Aí ela apresentar a Deus, isso sendo consagrada por Deus, lógico, apresentar o louvor, as orações a Deus, interceder por alguém, estar numa igreja, né, ali colocado por Deus, e recebe as informações também. Ela já é profeta. Profeta é aquele que Deus fala com ele ali e passa as informações necessárias, cabíveis para aquela situação ali, tá? Como deve ser feita, né? Como a palavra, Deus vai passar, a palavra é essa, aquilo, Deus vai abrir os olhos, Deus vai falar e vai passar a mensagem para o povo e vai interceder pelo povo. Então hoje nós somos, né, os que estão consagrados para isso. Pode ser tanto sacerdote como profeta, mas antigamente não, só era um ou outro. Mas depois do derramamento do Espírito Santo, que é o Deus Altíssimo, tornaram-se aquele que Deus chama, lógico, para ser profeta, também sacerdote, segundo a ordem de Deus, né? Não é o que a pessoa quer. Aí, entre aquelas histórias, se mulher pode ser ou não, a Bíblia fala sacerdote, a figura do homem, né? A figura do homem. O homem é a figura de Deus, é a glória de Deus, e a mulher é a glória do homem.
Então o apóstolo Paulo fala que proíbe das mulheres até ensinar, né? Porque, aí ele diz embaixo, porque primeiro foi criado Adão, depois Eva. E Eva, sendo tentada, caiu, né? Pela serpente, passou para Adão. Então ele dá ordem no culto, não proibindo, né, do meu entender, que as mulheres preguem, lógico, mas que não pode passar à frente dos homens. Porque ele fica bem mais embaixo, que ele fala que a mulher não pode passar à frente do homem, porque primeiro foi criado o homem, depois a mulher, e cita Gênesis, né? Ele cita. Então, a mulher, ele não está proibindo a mulher de pregar, de falar do culto, seja lá em que canto for, que a mulher tem que pregar, até que teve muitas da Bíblia que pregaram no Novo Testamento. Ele está proibindo da mulher tomar a frente do homem e resolver tudo, né? Porque o Espírito Santo foi derramado, então a pessoa, se ela se consagrar, ela vai ter, se Deus consagrar ela para ser profeta e sacerdote, receber as informações de orar pelo povo, vai consagrar sim, não tem nenhum problema. Mas as coisas é tudo com ordem. Primeiro vem o homem e depois a mulher. Primeiro vem o homem, depois a mulher, para ficar entendido, certo? Porque não vai dar cabimento, por exemplo, a mulher vai abrir igreja, só a mulher não abre igreja, ou até mesmo só o homem, né? Até o homem, tudo bem, né? Que o apóstolo Paulo abriu, não era casado, mas na época de hoje, o homem solteiro abrir igreja, está errado isso aí. O homem tem que primeiro casar, né? Abrir igreja para a mulher ajudar ele. Deus vai fazer tudo isso aí. Vai dar o ministério a ele, né? Mas o homem já abriu igreja, ficar sozinho na igreja ali, não dá certo. Amém? Então, principalmente hoje. E tampouco, né? Até que poderia o homem, não estou dizendo que não pode, que o apóstolo Paulo abriu, de Timóteo. Estou falando hoje, que não é viável, né? Não é viável hoje. Até porque ele necessita de alguém que ajude. Mas tampouco a mulher, né? Sozinha, solteira, abrir uma congregação e ali está comandando. Congregação, né? A não ser que a mulher seja viúva, né? Caso mais aí tudo bem. Não tem um homem, a mulher está viúva, e sim, a mulher está na congregação, ficou viúva. Tem essas partes, irmão, que a pessoa tem que procurar entender as coisas. Porque tem gente que tem a cabeça dura, né? Para entender. Cada caso é um caso. O apóstolo Paulo escreveu ali, dizendo porque as mulheres estavam querendo dominar o culto e os homens não deixavam os homens, né? Tomava a frente dos homens. Ele disse que a mulher aprendesse silêncio e que não tomasse a frente do homem, porque primeiro foi criado o homem. Então, e o homem é a figura do sacerdote. Então, para a gente entender essas coisas. Então, a mulher pode pregar? Pode, lógico. Tem mulher pregando? Pode, irmão. Como o senhor prega na rua, prega em todo canto. Ou até dentro da igreja mesmo, se eu for viúva, o marido morrer. Mas, irmãos, Deus irá levantar um homem, sim, para pregar, para continuar. Se a pessoa está viúva, morreu, está viúva, Deus vai levantar uma pessoa dali, da igreja, da congregação, para tomar de conta, para pregar. Assim, Deus vai levantar. E a mulher vai ajudar ali, a pregar, a fazer as coisas. É nesse sentido que Deus está falando. Não está proibindo a mulher de pregar, para a gente entender todas essas coisas. E tem que ser por ordem. Primeiro o homem, depois a mulher. Se há falta do homem, Deus vai usar a mulher, que Ele quer salvar as pessoas. Mas tem que pregar, falar para alguém, lógico. Se é ignorância, a pessoa não entender essas coisas, para a gente tirar dúvidas disso aí.
Então aqui tem eu, né, para pregar, até a minha esposa. Se eu boto os meninos para pregar, né, por me desenvolvendo aí, mas também eu vou botar ela quando eu não estiver, né, porque geralmente eu vou estar com ela direto, para ela dar uma palavra, uma coisa, né, uma palavra ali, uma revelação, como aquele que estiver preparado também. Amém? Mas a figura do sacerdote vai figurar na figura do homem, não da mulher. Não da mulher. Que o homem vem o homem, depois vem a mulher. O homem é o chefe da casa. A mesma coisa em casa, né? A pessoa vai casar, vai ter o que é o certo para ter, lógico, né? O homem é a mulher, o homem é o cabeça da casa, como se diz, né? Aí a mulher, o homem morre, fica só a mulher vira a cabeça da casa, mas aí teve o homem, teve uma figura que já era. Não hoje que a pessoa fica solteira porque quer, porque não quer o homem. O homem fica solteiro porque não quer a mulher. Então já teve o homem já teve a mulher já teve o homem. Por algum motivo não tem mais, né? Motivo sagrado, lógico. Tudo bem. Então a gente tem que passar a entender todas essas coisas. E ele fala aqui que o sacerdote é chamado por Deus, como Arão foi, e cita aqui a palavra, né, que o Senhor, no Antigo Testamento, aí ele diz: tu és meu filho, hoje te gerei. Como diz em outro lugar, ele cita outra palavra: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está citando que o pai que convocou o próprio filho para ser um sacerdote, como convocou Arão. Então Deus é que convoca as almas. Convoca. Uma alma para isso, outra para aquilo, outra para fazer isso, outra para aquilo. É Ele que consagra, convoca, ó, você é isso, você é aquilo, você vai ajudar, você vai aquilo. E o que Deus convoca, irmão, tem que ter respeito na casa de Deus. Respeitar o pastor, o missionário, os obreiros, os membros, respeitar uns dos outros. Chamar o pastor, o senhor, não vou ser, eu não vou ser o senhor. Chamar o pastor, o missionário, o senhor. Ou o pastor, o missionário, não vou ser. Não é para você chamar você nem outra pessoa. Então imagina uma pessoa que foi ali ordenada por Deus para estar ali, irmão, representante. Se Deus se aborrecer e tirar, vai abençoar aquela pessoa, e como é que as outras pessoas vão crescer espiritualmente? Até o outro irmão, você chamar o outro irmão, o senhor, a senhora. O missionário sempre chama, né? Chamou o irmão, ó, o senhor fez isso. É uma questão de respeito, para aprender. A própria missionária, que no mundo espiritual tem mais autoridade, porque o irmão está chamando ele de senhor. O senhor fez isso, questão de respeito, não você. Então tem que ter esses coisas dentro da casa de Deus. Chamar o outro irmão, ó, a senhora, irmã, a senhora fez isso, irmão, a senhora fez aquilo. Estão entendendo ou não? Tem que ter esse respeito, porque é uma ordem de Deus. É uma ordem nossa. Tem que ter esse respeito. E ele fala aqui que Jesus, como sacerdote, na sua carne, tendo oferecido o corpo dele com grande clamor, né, por nós, com lágrimas, também chorou, até lágrimas de sangue, orações e súplicas ao que podia livrar da morte. E esse ouviu por causa da sua piedade. Então Jesus clamou a Deus, clamou, suplicou, orou, chorou, né, com tanto fervor e angústia, em várias situações, e angústia ali no jardim do Getsemane, que saiu lágrimas, né? A ciência diz que chega a um estresse, um supremo estresse da pessoa, de grande angústia, que as lágrimas se tornem sangue. É um fato conhecido.
Tem gente que faz isso, né? Se rompe e devido ao estresse, devido ao corpo estar sobre um estresse, uma angústia, uma agonia mental que se torna física, né? Que o físico, que o mental, né? É interessante que o mental afeta o corpo, né? Como é que a pessoa não acredita no Espírito, em Deus, se a própria mente afeta o corpo? A mente ali, você está com medo, você fica tremendo, fica, não, fica fraco, imobilizado. Você recebe uma seta de medo, você já fica, dá dor de barriga. E na dor de barriga, né? Você ficar pensando na dor de barriga, aí que dá mesmo ela com vontade de ir no banheiro. Se você esquecer, você ainda aguenta um tempinho até chegar no banheiro, né? Dá tempo de chegar. Tudo é psicológico, irmão, é o espírito. Então a pessoa ali com tanto clamor e lágrimas e um estado grande de agonia no espírito que transbordou para o corpo mostrou aquilo ali, que é as lágrimas de sangue, né? Então esse fenômeno acontece. Ele está dizendo que Jesus usou realmente o seu corpo em tudo para nos favorecer, em tudo. Inclusive foi crucificado, né? Morto como um cordeiro, devagarinho, durante o dia inteiro, no meio do sol, para expiar os pecados. Então acontece essas coisas na mente da pessoa. Por isso que a pessoa tem que ter a mente de Cristo, para poder ela ter o corpo saudável. É igual a pessoa que dá cirurgia bariátrica, né? Faz cirurgia bariátrica, vai emagrecer, aí engorda de novo, né? Porque está na mente dela, no espírito. Ela diminui só o estômago, mas a vontade e o desejo continuaram o mesmo de comer. Aí vulca comendo. Engorda do mesmo jeito, mas lá no trabalho que está, acho que até mais gorda que era antes. Engordou mais ainda. Porque a alma, os desejos, refletem o corpo. Se a pessoa não mudar o seu desejo, não vai adiantar. Está tudo na mente da pessoa. Amém? Depois a gente vai falar sobre mais isso. E ele continua aqui dizendo que Jesus foi obediente até a morte de cruz, naquilo que ele sofreu, e tendo sido aperfeiçoado pela morte, né, ele veio a ser o autor da eterna salvação para os que lhe obedecem. Veio ser o autor da eterna salvação para os que lhe obedecem. Então ele já diz tudo, é a palavra, não precisa mais nada. Se a pessoa não obedece o Cordeiro, a Jesus, as mensagens do Espírito Santo, as revelações, a Bíblia, andar na santidade, no amor, tirar o que é mal, fazer o que Deus fala, se ela não fizer isso, não vai ser salva, pronto, irmão. Não adianta. Jesus vai citar logo essa palavra lá no dia, vai citar logo ela. Está escrito aí Hebreus 5, né? 5, quem aqui? Hebreus 5, 9. Veio-se ao toda a terra a salvação para aqueles que lhe obedecem. Você não obedeceu? Aí ele foi começar a dizer, irmão, ele foi mostrar o que a pessoa não obedeceu. Só que vai ter lá vários artigos da Bíblia. Primeiro esse. Não obedecer. Aí vai dizer o quê? Aí vai dizer que a alma fez, né? Não sei. Sei que pouca coisa não foi. Um pecado não é só um pecado, leva a um bocado. Interessante é isso. O pecado ele leva a um bocado, não leva só. Você concordou com o mal. Está lá em 1 Coríntios 6,14.
Está lá em Coríntios também, né? Não vos associem às obras das trevas. Não vos associem às obras das trevas, antes condenai-as. Está lá escrito. Ó, e eu coloquei lá, está lá em Deuteronômio, né? Hoje, né? Põe diante de vocês a bênção e a maldição. Escolham a bênção para que vocês e vossos filhos vivam. Tá lá, eu botei também, tá lá, ó. Aí já pegou já os filhos já. Aí começa, vai. Aí começa. Está escrito que vocês tinham que ensinar o seu filho a palavra. Que eu visitava a maldade dos pais dos filhos. Está escrito que tudo que você fizesse, né, eu ia lhe retribuir. Eu estou lhe retribuindo. Aí começa a dizer. Está escrito que eu lhe dei isso, que eu lhe dei aquilo, que eu sou dono de tudo, que eu vim prestar conta daquilo que eu lhe dei. Eu lhe dei dinheiro, eu lhe dei sabedoria, eu lhe dei boniteza, eu lhe dei isso que você fez nada. Está aqui os relatórios, tem tudo. Acabou, você desmanchou a pessoa. Eu falei quantas vezes com você lá no culto, para você largar isso que é mal, você disse que era besteira, não largou, ficou se escondendo. Mentira para você mesmo, não me obedeceu. Eu dei uma ordem e você não obedeceu. Não. Quer mais ordem? Aí começa a falar, irmão. Começa. Não tem escapatória não. Porque se eu penso que é só um pecado, é? Um pecado se desmancha um bocado. Tu é idólatra, que é avarento, que é prostituto espiritual e físico, que é mesquinho, que é... Aí começa, irmão, que é mentiroso, idólatra também, todo idólatra mente. Aí começa um leque de pecado. Dê as ordenanças. Aí está escrito que tem que, né, amar de todo o corpo ao Espírito, você não fez. Que é aquele que ama o pai e mãe mais que a Bíblia diga de mim, está aqui. Ele tem umas provas para isso. Tudo isso aí você não obedeceu, está aqui. E está escrito que eu ia salvar, sou eterno, salvador de eterna salvação. Eu salvo para sempre aqueles que me obedecem, que obedeceram o que eu mandei fazer, o que o meu Espírito mandou fazer. Você nada disso fez. Você fez, foi tudo ao contrário. Você quer ser salvo? Chama o anjo, manda amarrar os pés e a mão. Sem piedade. Aí vamos ver que a palavra de Deus é séria. Vamos ver que Jesus não perdoa o descumprimento da palavra dele. Perdoa nem os anjos, quanto mais de nós. Mas deu tempo para a pessoa cumprir a palavra. Ele deu, né? Deu amadurecimento para a pessoa, deu condições. Aí ele fala aí para a gente encerrar. Não obstante que o apóstolo Paulo disse que não pode mais falar com eles mais da lei do que eles possam entender. Porque apesar do tempo que eles têm lá, que já eram para ser mestres, com efeito devendo já ser mestres, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais do que torne a ensinar os princípios elementares, ainda que dos oráculos, ainda é preciso que eu volte a alimentar vocês do início, do começo, com leite, como crianças, porque não estão aperfeiçoados na palavra da justiça, em cumprir os mandamentos. Apesar tanto que eu já falei, pelo tempo decorrido que vocês têm, geram para ser mestre, mas não passa de crianças. E nem um alimento sólido eu posso dar para vocês, que vocês não vão entender. Tenho muita coisa para dizer, que vocês não vão entender. Digo isso para vergonha vossa. Mas o alimento sólido é para os adultos. Ou seja, está chamando eles de crianças, são crianças na fé. Apesar do tempo que já para serem mestres, igual a apóstolo. Ó, o tempo que vocês têm aí, pelo que vocês receberam da palavra, da presença do Espírito Santo, das revelações, já é para vocês estar fazendo que é certo, ser mestre, não menino no entendimento. Está exortando, né?
E tem muita gente, né? Sei quantos anos dentro da igreja, 30 anos, 40 anos, ainda é menino no entendimento. E nem leite não toma. Não consegue tomar nem leite. E acha que é salvo. Se está faltando eles virarem mestres para poder saber a palavra, para poder cumprir, se eles tivessem cumprido a palavra, eles iam ser aperfeiçoados e virar mestres. Mas não, o tempo está se passando e a pessoa encruou ali. Sem se aperfeiçoar, o tempo passando e ela se enganando, o diabo enganando ela. Quem está dentro da igreja acha que está fazendo isso, acha que está vindo aqui. Mas não, irmão, ele vai na palavra. O julgamento é na palavra, se você está praticando ou não. Se tiver, não tem desculpa. Senhor, Senhor, não falamos em teu nome, não sei o que, Senhor, não vos conheço. Que a minha palavra, eu disse que ela é verdadeira e que eu ia cobrar ela. Quiseram, acharam que não, ficaram se enganando. Porque necessitar de leite. Então o apóstolo Paulo está repreendendo eles lá e falando exatamente isso, que eles não estão dando crédito à palavra, porque se tivesse praticando a palavra, com o tempo que ele já tem lá, era para ele ser mestre, não é para o apóstolo estar escrevendo, para ele ser mestres. Mas não são por quê? Porque encruaram, ficaram para trás, não conseguiram passar de série, empancaram na sexta série ali, a sexta série, todo ano repetindo a mesma série, repetindo, não conseguiram. E se não chegar até o final, não vai ser salvo. Que ainda tem tanta coisa para Jesus revelar, para a pessoa obedecer, não conseguiu obedecer nem o mínimo ainda. E ele mesmo está dizendo aí que é o autor da eterna salvação para aqueles que lhe obedecem. Tem tanta coisa para me falar para você, e você ainda está assim, e está passando sua vida um dia, e eu já estou até vindo. Ou seja, vai ficar para trás. Amém? Vamos ficar de pé e glorificar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A palavra dele que é fiel e verdadeira. Glória ao Cordeiro. Então vigiem onde é que estão errando, pecando, porque se tem alguma coisa de Satanás, casa no coração, ou no falar, ou no murmurar, ou no faltar respeito às autoridades, seja lá o que for, ou discordar uns com os outros. Tem que haver uma concordância. Se pensam do mesmo jeito, tem que haver uma concordância. Se há discordância é porque não pensam do mesmo jeito. Amém? E se afastam do que é mal. Louvado seja o Cordeiro de Deus. E amanhã o jejum de novo, viu? E segunda-feira, quem puder. O outro jejum vai ser, eu não sei, acho que vai ser na quinta. Vou dizer depois. E o último vai ser no sábado, que é o dia 31, né? A gente abre, vocês abrem no sábado mesmo, entrega umas 6 horas da tarde, amém? Que o culto só vai ser às 11 horas da noite. Entrega às 6 horas da tarde, abre de manhã, abre meio-dia, entrega às 6 horas da tarde. Come alguma coisinha, né? Só um lanchezinho, para poder comer o jantar, né? Não vai ter fome para comer o jantar. Só alguma coisinha. Amém? E eu e o irmão vamos abrir um dia antes, né? Na sexta-feira, 24 horas. Entregar, né? Abre sexta-feira, 6 da noite. E entrega sexta-feira do sábado. Tá bom? E o culto só vai ser 11 horas. Em nome de Jesus Cristo Nazaré. E o Senhor também me revelou, né? Eu estava vendo, tinha falado comigo, eu estava vindo. Também sobre esse demônio, né? Que sai no fim de ano.
A cada ano sai, né? Cada ano, no final do ano, para o começo, na virada do ano, sai uma gama de demônios do abismo, sobe do abismo mesmo. São demônios fortes, de alto escalão, que saem para a terra com a missão de matar, roubar, destruir, prostituir, causar o homossexualismo, as brigas, separar os casais. No mundo inteiro. Todo mundo eles saem. Eles têm um período para, né, testar os seres humanos, para tentar a pessoa resistiu, eles vão embora, né? Jesus lança ele lá no abismo, ou passou o prazo deles, eles não conseguiram fazer a pessoa cair, né? Eles voltam para o abismo, eles voltam, tem um prazo. O demônio vai ficar ali o ano todinho com a pessoa, não. Ali ele tem um prazo para testar a pessoa, né, for aprovada, ele volta para o abismo ali, aí já vem outros, aí a luta é árdua. Mas ele tem prazo para isso, sabe disso. Resistir, a Bíblia manda resistir a ele e ele vai embora. Resistir, vai embora. Então é muito importante estar na virada do ano orando, obedecendo a Deus, se afastando do mal, para ganhar força sobre esses demônios. Amém? Graças a Deus. Pai Senhor, igreja, boa noite. E no 456 da Harpa Cristã. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado para Deus me consagrou. Como a pomba perseguida e cansada estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar abrigo seu. Ele me abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado para Deus me consagrou. Graça abundantemente sobre mim já derramou. Onde abundou o pecado, graça superabundou. Ele me abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado para Deus me consagrou. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei pro céu, eu exaltarei para sempre, pois salvou perdido réu. Ele me abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado para Deus me consagrou. Ele me abriu a porta e me reconciliou,